Retomando um pouco do que eu disse, na primeira conferência, que o objetivo dessa devoção é justamente fazer alguém se tornar um fiel discípulo de Nosso Senhor, fazer com que ele reine em uma alma. Tem até uma frase de São Luís, que ele coloca em latim, ali no tratado, em que se diz: Ut advenia tereium tum, advenia tereium Maria, fazendo alusão ao Pai Nosso, para que venha o vosso reino, ó Jesus, que venha a nós o reino de Maria. Em alguns outros parágrafos ele vai sempre repetindo essa ideia, de Nossa Senhora, conexão íntima com o reinado de Jesus Cristo, devoção a Nossa Senhora, sinônimo de formar um fiel discípulo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por exemplo, parágrafo 62, São Luís diz o seguinte: se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Mas é tão o contrário que, como já fiz ver e farei ver, ainda nas páginas seguintes, esta devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. Então ele vai sempre mastigando essa ideia, de que Nossa Senhora vai formar um fiel discípulo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Também no parágrafo 112 ao 113, São Luís diz o seguinte: bem empregado seria o meu esforço se este escrito, caindo nas mãos de uma alma bem nascida, nascida de Deus e de Maria, e não do sangue ou da vontade da carne, nem da vontade do homem, lhe desvendasse e inspirasse, pela graça do Espírito Santo, a excelência e o prêmio da verdadeira e sólida devoção à Santíssima Virgem, como vou indicar. Sinto-me mais do que nunca animado a crer e esperar em tudo que tenho profundamente gravado no coração, e que há muitos anos peço a Deus, que mais cedo ou mais tarde a Santíssima Virgem terá mais filhos, servidores e escravos, como nunca houve, e que por este meio, Jesus Cristo, meu amado Mestre, reinará totalmente em todos os corações. Então ele realmente fala frequentemente de que por este meio, nosso Senhor Jesus Cristo reinará totalmente em todos os corações. Então, bom, só para que antes que eu entre nessa questão de termos, o que é devoção, o que é consagração, muito importante ver, como que Nosso Senhor, quando Ele confiou a algumas almas uma missão muito particular, Ele confiou elas particularmente a Nossa Senhora. Então temos o caso de Santa Margarida Maria Alacoque, por exemplo, que foi a santa que Nosso Senhor escolheu para dar um impulso único e singular na devoção ao seu Sagrado Coração. Então Santa Margarida, na sua autobiografia, ela diz o seguinte: que certo dia Nosso Senhor apareceu para ela e disse para ela essas palavras: confiei-te aos cuidados de minha Mãe Santíssima, para que ela te regesse segundo os meus desígnios. Então, a santa, que foi a principal promotora da devoção ao Sagrado Coração, Nosso Senhor colocou ela sob uma especial proteção de Nossa Senhora, para que ela pudesse cumprir essa missão. E ela continua dizendo o seguinte: por isso, ela foi sempre para mim uma boa mãe e nunca me recusou seu socorro. Recorri a ela em todas as minhas penas e aflições com tanta confiança que me parecia nada ter a temer sob sua maternal proteção. Por isso, naquela ocasião, fiz-lhe voto de jejuar todos os sábados, de rezar o ofício de sua Imaculada Conceição, quando soubesse ler, e de fazer 7 genuflexões todos os dias de minha vida com 7 Ave-Marias, para honrar suas 7 dores. Entreguei-me a ela para ser sua escrava. Então, Santa Margarida conhece esse termo também, apesar dela ter vindo antes de São Luís.
suplicando-lhe que não me recusasse essa qualidade. Falava-lhe como uma criança, dirigindo-me a ela como a minha boa mãe, por quem eu, desde então, sentia um amor verdadeiramente eterno. Então, muito interessante esse modo como Nossa Senhora acaba fazendo com que uma pessoa se submeta totalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma história que eu gosto bastante também, que foi o primeiro sonho de Dom Bosco. Esse sonho é muito instrutivo porque foi um sonho que ele teve algumas vezes durante a vida dele e que também no final da vida, quando ele conseguiu, a pedido do Papa, criar uma igreja do Sagrado Coração, ele se lembrou desse sonho e chorou bastante porque finalmente ele entendeu todo o plano de Deus, né, que já se manifestava nesse sonho que ele teve aos 9 anos de idade, né? Depois vale a pena, vocês podem perguntar para o Padre Ivan como é que foi essa história aí da Basílica do Sagrado Coração de Jesus, né, que foi edificada por Dom Bosco em Roma. Resumindo a história, foi o seguinte: o Papa Leão XIII queria edificar uma igreja ao Sagrado Coração, não estava conseguindo, ele não conseguia dinheiro necessário para isso, tentou pedir para um monte de gente fazer, até que um cardeal falou para ele: mas o senhor, uns termos com os quais a gente fala com o Papa, né? Mas já tentou tudo mesmo? Né? E o Papa falou: sim, tentei tudo. Já tentou falar com Dom Bosco? Porque tudo que ele faz dá certo. Né? E de fato, ele falou que isso ele não tinha tentado, e quando ele foi pedir para Dom Bosco, então deu certo também. Então Dom Bosco fez essa igreja para o Sagrado Coração e foi a última missa dele em Roma. E nessa última missa dele ele chorou bastante, se lembrando desse sonho que ele teve aos 9 anos de idade. E Dom Bosco, né, nesse sonho engraçado, que quando ele começa então a sonhar, aparecem várias crianças blasfemando, e já com 9 anos de idade ele tinha um ódio profundo a esse pecado. Então o que ele faz? Ele vai bater nessas crianças, né? Então ele partiu para a briga, tinha um sangue bem quente, né? E então começou a brigar, começou a apanhar também, até que Nosso Senhor aparece e fala para ele: não é com pancadas, mas com mansidão e a caridade que deverás ganhar esses teus amigos. Então Nosso Senhor começa a falar para Dom Bosco que quem vai fazer essas crianças conhecerem ele vai ser Nossa Senhora. Então, ele falou para Dom Bosco que iria dar para ele uma mestra, e era com ela que ele iria fazer essas crianças conhecerem ele. Então, a partir do momento do sonho, essas crianças se transformaram em animais ferozes, e depois Nossa Senhora apareceu, né, jogou, das mãos dela saíram alguns raios de luz que transformaram esses animais ferozes em mansos cordeiros que depois pulavam de alegria, né, em torno de Jesus e Maria. E Nossa Senhora explicou para Dom Bosco que seria assim que ele iria conseguir mudar essas crianças. Então, é muito significativo, porque, de certa forma, quando a gente tenta mudar os outros com socos e pancadas, né, com os nossos esforços, ou então, como a história que eu falei para vocês de Aparecida, né, jogando as redes sem ter encontrado antes Nossa Senhora, a gente fica um pouco nessa lógica de esforço inútil. Até que, a partir do momento que a gente encontra Nossa Senhora, então Nosso Senhor começa a triunfar. Então, uma última história, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, acho que muitos sabem, ela ficou vários anos com o cargo de mestra de noviças, né, no convento. Só que tinha uma coisa muito curiosa com Santa Teresinha, porque todos os conselhos que ela dava para as irmãs eram muito precisos, muito certeiros, muito de acordo com a necessidade delas. Então tinha irmã ali no convento que pensava que ela tinha um dom particular para ler a alma dos outros. Então foram perguntar para ela o que ela fazia, né? Obviamente ela não tinha nada disso, né? Ela achava engraçado quando as irmãs faziam esse tipo de comentário, e perguntaram para ela então qual era o segredo,
né, para que ela tivesse conselhos tão precisos, tão certos e tão úteis para as necessidades delas, né? Ela disse então que quando alguém pedia um conselho para ela, interiormente ela lançava um olhar para Nossa Senhora, fazia uma oração para Nossa Senhora, então tem esse termo dela que é bem conhecido, e Jesus triunfava sempre. Ou seja, todas as vezes que alguém vinha pedir alguma coisa para ela, interiormente ela olhava para Nossa Senhora, pedia ajuda para Nossa Senhora, e era por isso que os conselhos dela eram bem certeiros. Essa história a gente encontra num livro que a irmã dela escreveu, né, que se chama Conselhos e Lembranças. É bem interessante mesmo, e mostra, né, como que, de fato, esses santos que tiveram uma missão particular, como que eles se colocaram sob uma especial proteção de Nossa Senhora. Um outro exemplo, todo mundo sabe o grande bem, né, que o livro História de uma Alma fez para toda a igreja, né, de Santa Teresinha, mas quando ela começa o livro, ela diz que ela estava consagrando a Nossa Senhora cada uma das palavras que ela iria escrever naquele livro. Né? Então ela realmente colocou nas mãos da Nossa Senhora, colocou nas mãos de Nossa Senhora esse escrito dela, e é por isso que essa rede que ela jogou para o mundo católico tirou muitos frutos, né? Porque antes de jogar a rede ela encontrou Nossa Senhora, e é por isso que fez tanto bem para as almas. Então, entrando, né, nessa questão da consagração a Nossa Senhora, dois termos que a gente encontra com frequência no tratado é o termo devoção e o termo consagração, né? Mas o que significa isso no final das contas? Bom, esse termo devoção, se a gente pegar de uma forma geral, por exemplo, São Tomás de Aquino ele fala de devoção. O que é devoção? A princípio é uma entrega, né? Devotar algo, alguém é entregar. São Tomás, por exemplo, ele vai falar o seguinte, que a devoção não é nada mais que uma certa vontade de se oferecer, ou seja, de se entregar com prontidão às coisas que pertencem ao serviço de Deus. Uma vontade de fazer prontamente o que pertence ao serviço de Deus. Então, São Tomás vai falar de uma entrega mais nesses atos de culto a Deus, né? Então, por exemplo, um padre, quando ele vai fazer uma coisa que se relaciona ao culto de Deus, por exemplo, a missa, quando ele vai com uma certa prontidão, é porque ele está indo rezar a missa com devoção. Mas se ele vai com aquela lentidão, né, aquele desânimo, aquela vontade de não estar ali, é porque ele está indo rezar a missa sem devoção, né? Então, uma certa prontidão misturada com uma certa alegria e uma certa facilidade para fazer as coisas. Mas, enfim, né, esse aspecto que São Tomás aborda é algo mais teológico, algo um pouco mais, digamos assim, exterior, né, manifesta um pouco de interior, porque é um ato da vontade, mas, enfim, não vou entrar nessas minúcias. Mas guardemos esse termo de entrega. A devoção é uma entrega. São Luís, ele vai guardar também essa noção de entrega. Claro que quando você fala no contexto de piedade, você não usa exatamente em todos os detalhes do contexto teológico, né? Mas quando ele vai falar de entrega, ele fala de uma entrega que pode ser exterior, que é um grau um pouco mais imperfeito, né, de devoção, ou seja, de entrega, e de um grau mais interior. Como assim? A devoção tem um aspecto, um primeiro grau, que é um grau mais exterior, ou seja, eu vou entregar meu exterior para Nossa Senhora, pode ser meu corpo, pode ser meu tempo. Por exemplo, quando a pessoa vai rezar um terço, ela está entregando para Nossa Senhora uma parte do tempo dela. Ela está deixando de se entregar a outras coisas, né? Ou seja, ela não está se entregando a um trabalho, a outra coisa, ela está deixando de se entregar a outras coisas para entregar aquele tempo dela para Nossa Senhora. Então, num sentido mais exterior, devoção é entrega de uma coisa mais concreta, mais física.
E depois, algo que eu já abordei bastante, né, não vou entrar tanto nesses detalhes, a gente pode falar de uma entrega mais interior, que seria essa questão da pessoa não só se contentar em se entregar exteriormente à Nossa Senhora, com essas práticas de devoção, mas ela começa a se entregar cada vez mais interiormente também para Nossa Senhora. Então, vou abordar um pouco mais esse aspecto aqui. Claro que essa entrega vai ser muito mais perfeita na medida em que ela conseguir fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Então, por exemplo, esse exemplo de Santa Teresinha, antes de dar um conselho a alguém, ela passava por Maria para fazer isso, né? E buscava na dependência dela dar conselho para as irmãs. Então, esse aspecto de entrega. Podemos pensar na entrega, então aqui devoção, entrega, mas como que podemos refletir sobre essa noção de entrega? São Luís vai abordar muito esse aspecto de entrega no sentido de confiar algo a alguém. Então, eu vou confiar a Nossa Senhora algo que eu quero entregar para ela, deixar os cuidados dela. Então, que tipo de entrega, que tipo de coisa que eu vou confiar a ela? Então, São Luís vai falar de uma entrega do corpo, né, com todos os seus membros e sentidos, e da alma, com todas as suas potências. Então, seria realmente essa noção, assim como, por exemplo, se eu tenho uma coisa muito valiosa, eu tenho uma pessoa de confiança e eu entrego para ela, porque eu sei que ela vai cuidar bem daquilo, então eu estou confiando nela algo que eu quero, né, muito que seja protegido, então vou entregar para ela essa coisa, porque eu sei que é algo de confiança. E aqui, gostaria de fazer um comentário, né, algo muito bonito que eu achei, né, de um autor do século XX, que escreveu bastante sobre Nossa Senhora, que se chama o padre Gabriele Maria Roschini, né, era um italiano. Ele dizia que para confiarmos em alguém, nós precisamos de 3 coisas. Não basta ter só uma das 3, é necessário, para que nossa confiança seja plena, ao menos, é necessário 3 coisas. Que a pessoa saiba da nossa situação e da nossa necessidade, que a pessoa possa nos ajudar nessa necessidade, que a pessoa queira nos ajudar. Então, saber, poder, querer, né? Poder, sabedoria, poder e bondade, porque querer fazer o bem para a gente é algo próprio da bondade, certo? Então, Nossa Senhora, antes de aplicar a Nossa Senhora, vamos pensar, quando a gente confia numa pessoa, vamos supor que a gente está passando por uma dificuldade, né, financeira. Para que eu possa confiar em alguém para me ajudar, primeira coisa, a pessoa precisa saber da minha situação, de alguma forma. Né? De alguma forma, ela tem que saber o que está acontecendo comigo para que ela possa me ajudar. E eu preciso saber que ela sabe da minha situação, né? Porque senão ela não vai conseguir me ajudar. Mas, segunda coisa, eu preciso ter essa noção de que a pessoa pode me ajudar. Vamos supor, eu tenho um amigo muito próximo, é meu melhor amigo. Então, estou passando por uma situação que é consequência da minha pobreza, mas eu sei que meu amigo é pobre também. Então, por mais que eu saiba que ele sabe da minha situação, por mais que eu saiba que ele até quer me ajudar, eu sei que ele não pode me ajudar. Então, assim, eu até fico muito grato por essa atitude do meu amigo, mas se eu precisar de ajuda nesse ponto específico, não tem como eu esperar isso dele, a não ser que ele se movimente para conseguir algo para mim, mas em si eu sei que isso não vem dele, né? Então, nesse aspecto diminui um pouco minha confiança nele para essa minha necessidade em específico. Então a pessoa precisa saber o que eu estou passando, ela precisa poder me ajudar e por fim ela precisa querer. Aí vamos supor, né, que tem uma pessoa que sabe que eu estou passando por necessidade, que ela pode me ajudar, mas ela não quer me ajudar. Então não tem como eu confiar nela, né? Tem alguma coisa ali que está bloqueando a minha plena confiança. Eu posso até pedir, insistir, mas
como eu sei que ela não quer me ajudar, então tem alguma coisa que vai impedir minha total confiança nela. Obviamente, todas essas três coisas nós encontramos perfeitamente em Nossa Senhora, né? Então ela sabe muito bem das nossas necessidades, porque Nosso Senhor faz, né? Vou entrar em termos aqui teológicos, mas Nossa Senhora, pela visão beatífica, como ela é a pura criatura que tem a visão beatífica mais perfeita, né? Porque a recompensa dela é maior, ela vê em Deus mais perfeitamente todas as nossas necessidades. Mas enfim, resumindo, Nossa Senhora conhece perfeitamente todas as nossas necessidades e muito mais qualquer outra pessoa. Então Nossa Senhora sabe muito bem, que mais do que nós mesmos, ela sabe muito bem que a gente tem talvez um afeto desordenado ali no nosso coração, que isso pode prejudicar bastante a gente. Então Nossa Senhora, sabendo dessa nossa necessidade, se a gente se coloca nas mãos dela, ela vai providenciar certas situações para arrancar aquele afeto da gente, porque ela sabe que aquilo vai fazer mal para a gente. Por quê? Porque ela conhece mais do que ninguém tudo aquilo que se passa com a gente, tudo aquilo que a gente precisa em relação a Deus. Então Nossa Senhora tem um conhecimento perfeito daquilo que da nossa situação, né? Particularmente perfeito segundo o olhar de Deus. Ela sabe exatamente o que Deus quer de nós, ela sabe exatamente o quanto estamos próximos ou longe disso, e ela sabe exatamente por qual caminho devemos trilhar para que Deus realize seus planos em nós. Uma vez um amigo, né, fez um comentário que eu achei muito bonito, era um frei, né, religioso, que ele disse bem assim, que ele não tinha muito medo da situação, por pior que ela se tornasse, porque como ele se confiou a Nossa Senhora, ele sabe que quem tem a melhor estratégia de combate é ela, né? Então, se colocando nas mãos de Nossa Senhora, a gente sabe que o combate vai ser ganho, porque é ela quem sabe a melhor estratégia de combate. Claro que Deus nos dá critérios, né, para conhecermos bem a sua vontade, Nossa Senhora nos ajuda a enxergarmos isso se nos confiamos a ela, mas é importante sabermos que a gente está nas mãos dela, né? Porque ela sabe melhor do que qualquer um quais são os planos de Deus, e São Luís aborda isso várias vezes no tratado, né? Essa questão de que Nossa Senhora sabe exatamente aquilo que convém para a maior glória de Deus, né? Por isso que a gente vai colocar todas as nossas obras nas mãos de Nossa Senhora. Enfim, Nossa Senhora sabe exatamente da nossa necessidade. Segundo ponto, Nossa Senhora pode nos ajudar mais do que qualquer um. Então, não tem como eu encontrar uma pessoa nessa terra que tenha mais poder do que Nossa Senhora para fazer qualquer coisa. Porque um só suspiro de Nossa Senhora no céu vale mais do que as orações de todos os anjos e santos juntos, durante o tempo em que eles estiverem rezando, né? Uma oração dela, um suspiro de Nossa Senhora tem mais poder diante de Deus do que todas essas orações dos santos. Então, se tem alguém que tem poder para nos ajudar, é Nossa Senhora, né? Então, justamente por isso também que o demônio tem medo de Nossa Senhora, porque ele sabe do poder que ela tem. Ele sabe que se ele tiver reinando, por assim dizer, né, em vários lugares do mundo, a partir do momento que Nossa Senhora põe o pé ali, ele começa a perder, porque ele sabe que não tem como competir com o poder que Deus deu para Nossa Senhora. E por fim, Nossa Senhora, mais do que qualquer um, quer nos ajudar, porque não tem uma mãe, né, que nos ame tanto quanto Nossa Senhora. Tem uma passagem aqui do tratado bem bonita em São Luís, exprime essa verdade. Juntai, se puderdes, num só coração de mãe, e para com um único filho, todo o amor natural que as mães do mundo inteiro têm pelos seus filhos. Certamente, essa mãe amará muito esse filho. No entanto, verdade é que Maria ama muito mais ternamente seus filhos do que aquela mãe amaria o seu. Então, se por acaso a gente conseguisse juntar todo o amor que todas as mães têm pelos seus filhos para concentrar em uma criança, não seria nem um pouco comparado com o amor de Nossa Senhora por um só de nós. Então, essa convicção
do quanto Nossa Senhora quer nosso bem, do quanto ela nos ama, isso deve estar muito enraizado em nós. Então essa noção de entrega, ou seja, confiar nas mãos de alguém. Devoção, entrega, confiar nas mãos de alguém algo. No caso, nós vamos nos confiar inteiramente a Nossa Senhora. Ou então, nessa noção de entrega, podemos falar também de aplicarmos algo nosso em prol de alguém. Então, por exemplo, quando eu me dedico a estudar sobre Nossa Senhora, de certa forma eu estou entregando a Nossa Senhora as capacidades da minha inteligência. Então, quando uma pessoa, de fato, está se esforçando para ser cada vez mais devota de Nossa Senhora, uma das coisas que ela vai fazer é aplicar aquilo que ela tem em prol dessa pessoa a qual ela está se devotando. Então, quando a pessoa se dedica a estudar sobre Nossa Senhora, conhecer mais sobre Nossa Senhora, ela está colocando a inteligência dela, ou seja, está entregando a inteligência dela para o serviço de Deus, porque no final das contas está nos planos de Deus que a gente conheça, ame e sirva a Nossa Senhora. Então, quando a pessoa entrega a vontade dela, para querer que Nossa Senhora seja mais conhecida, mais servida, então ela está colocando tudo isso em prol de Nossa Senhora. Então, entrega tem esse sentido de confiarmos algo para Nossa Senhora, mas também tem esse sentido de nos aplicarmos a ela, trabalharmos, colocarmos as nossas potências a serviço de Nossa Senhora. E é por isso que São Luís ele vai mostrar que, de certa forma, a devoção, quando você fala de entrega, você aborda dois aspectos dela. Um aspecto é uma renúncia de si mesmo, ou seja, quando eu coloco, vamos supor, vou fazer um apostolado. Quando eu coloco nas mãos de Nossa Senhora, claro, não é puramente algo sentimental, tem formas concretas de colocarmos as coisas nas mãos de Nossa Senhora, particularmente nos conformando à vontade de Deus no nosso contexto, nos aplicando aos deveres de Estado, às nossas obrigações, enfim. Se fazer a vontade de Deus conhecida no presente, é uma forma de se entregar a Nossa Senhora. Quando eu saio desse caminho, eu já estou saindo desse caminho de entrega. Eu estou me deixando levar pelo meu querer, pelo meu parecer, eu não estou renunciando minha forma de ver as coisas, mas estou seguindo minha visão, por assim dizer, torta da situação. Então, São Luís fala que a devoção tem esse aspecto de renúncia de si, porque para que eu possa me entregar a alguém, eu tenho que deixar, por assim dizer, o comando para outra pessoa. Eu tenho que deixar de lado essa questão de eu mesmo me conduzir para que outra pessoa possa estar me conduzindo, certo? Então, eu tenho que me deixar para me entregar. Então, a devoção tem esse aspecto de renúncia, ele aborda isso particularmente quando fala fazer tudo por Maria. Então, por exemplo, Santa Teresinha, ela poderia muito bem tentar dar conselhos unicamente fundada na inteligência dela, mas ela renunciava essa questão de se apoiar nela, se confiava a Nossa Senhora para que ela pudesse realmente tirar bons frutos naquela situação. Então, um aspecto da devoção, renúncia de si, e a outra, doação, renúncia e doação. Mas quando a gente fala de doação, essa doação vai ter graus, e é justamente onde vai entrar essa questão da consagração, que é uma consagração, uma doação total de si mesmo, a Nossa Senhora, para mais perfeitamente pertencer a nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente vai entrar nessa questão da consagração. Antes de entrar nessa parte, só uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece, por isso que eu gostaria de enfatizar esse aspecto aqui. Muitas vezes a gente se esquece de rezar pedindo graças a Deus. Vamos supor que depois de tudo que eu disse, muitas pessoas ficaram com um desejo, nossa, de fato, eu percebo que tem uma fraqueza na minha devoção à Nossa Senhora
e eu quero viver uma devoção mais sincera a Nossa Senhora. Então vamos supor que a pessoa me escutando, brota nela esse desejo, né, de se entregar a Nossa Senhora. O problema é que muitas pessoas se contentam em permanecerem no desejo e não tentam transformar esses desejos em oração. Surge na pessoa o desejo de se entregar a Nossa Senhora, mas ela não transforma esse desejo em oração, ou seja, ela não começa a pedir a Nosso Senhor essa graça de fato, viver uma devoção mais sincera a Nossa Senhora, né? São Tomás explica que a oração, ela interpreta os nossos desejos. Então, por exemplo, se eu pedir para alguém, poderia me trazer um copo de água, por favor? Esse pedido está interpretando um desejo que eu tenho, beber água. Então, por meio dessa frase, estou apresentando para a pessoa um desejo meu, e a oração ela vai fazer justamente isso, apresentar a Deus os nossos desejos. Então, se brota na pessoa esse desejo de amar mais Nossa Senhora, ela tem que aprender a transformar isso em oração, né? Pedir para Deus, de fato, essa graça de amar mais Nossa Senhora. Pedir para Deus essa graça de ser mais devoto de Nossa Senhora. Então, só para enfatizar esse ponto, né? Porque às vezes falta um pouco disso, né? O próprio Santo Afonso, ele percebia que às vezes nas missões se fazia surgir muitos desejos nas pessoas, mas nem sempre elas se ocupavam devidamente a pedir para Deus que saciasse esses desejos, porque o desejo é como se fosse a sede, né? Às vezes a pessoa está escutando um pregador falar tudo mais, então esse sermão, essa conferência, essa instrução faz brotar na pessoa a sede, mas falta alguém para saciar essa sede, e essa forma de saciar a sede, né, quem faz isso é Deus com a sua graça. Então, pode ser, né, que os padres, com aquilo que eles fazem, eles plantam, eles regam, mas quem faz crescer esses desejos, quem faz isso dar fruto, é Deus. Então, a gente precisa pedir para Deus essas graças, devemos transformar os bons desejos, né, que os sermões, as instruções, as conferências, as boas leituras fazem surgir em nós devemos transformar essas coisas em oração. E justamente para enfatizar isso, eu gostaria de ler esse pequeno trecho, né, das aparições de Nossa Senhora em Fátima. No dia 13 de junho, né, de 1917, a segunda aparição de Nossa Senhora em Fátima, no dia de Santo Antônio de Pádua, Nossa Senhora, depois de ter dito, né, para Lúcia que o Imaculado Coração dela seria o refúgio, né, dela e o caminho que a conduziria até Deus, a Lúcia relata o seguinte: quando Nossa Senhora disse essas palavras, que seu coração seria o refúgio e o caminho dela, ela abriu as mãos, fazendo-nos penetrar no peito o reflexo que delas expedia. E a Lúcia continua: parece-me que neste dia este reflexo teve como fim principal infundir em nós um conhecimento e amor especial para com o Imaculado Coração de Maria. Desde esse dia, sentimos no coração um amor mais ardente pelo Coração Imaculado de Maria, e a Jacinta chegou a me dizer: aquela senhora disse que o seu coração imaculado será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. Não ficas feliz com isso? Eu gosto tanto do seu coração, é tão bom. Então, o que acontece? A Lúcia mostra que, a partir de um certo momento na aparição, no caso, na segunda aparição, Nossa Senhora falou que o coração dela seria o refúgio das crianças, né, e o caminho que iria conduzir elas até Deus, mas depois de dizer isso, ela abriu as mãos, das mãos saíram luzes que entraram no peito das crianças. Essas luzes, obviamente, simbolizam as graças, e a partir disso, ela teve um conhecimento e um amor tão grande para com o Imaculado Coração de Maria que isso foi aumentando cada vez mais a partir desse gesto de Nossa Senhora. Porque o que acontece? Para a gente realmente conhecer e amar profundamente as coisas de Deus, não basta um simples esforço nosso, como seria aquela história de Dom Bosco. Claro, tem nosso esforço também? Tem, obviamente Deus costuma abençoar esses esforços, mas a gente tem que entender que não é só isso. Por exemplo, nós padres
nós estudamos bastante sobre Nossa Senhora, né? Teologia, isso, aquilo. Vamos supor, se fosse para um padre falar, explicar, né, sobre a oração da Ave Maria, poderia citar em grego vários termos, o que São Lucas quis dizer ali e tudo mais, poderia apresentar toda uma teologia sobre a Ave Maria, mas isso não quer dizer que quando ele reza a Ave Maria, ele reza com uma profunda devoção só porque ele conhece bem, por estudos, né, a Ave Maria. Então, por exemplo, um padre bom, mas não é tão santo, né, vamos dizer assim, quando reza a Ave Maria, eu tenho certeza, né, que, digamos assim, não é sinônimo de rezar bem o fato de simplesmente conhecer bem a coisa. Tenho certeza que tal padre não reza a Ave Maria como uma Santa Bernadette rezava, né? Quando um padre diz Maria é minha mãe, né, ele pode saber explicar isso por A mais B, teologicamente, né, essa verdade, mas quando uma Santa Bernadette diz Maria é minha mãe, a compreensão que ela tem disso, porque Deus dá para ela essas luzes para ela compreender essa verdade, é com certeza muito mais profunda que a do padre. Não que esse conhecimento do padre seja inútil, não é isso, mas tem um certo conhecimento das coisas de Deus que realmente é só Deus que é capaz de fazer a pessoa penetrar. E isso é uma graça, então a gente tem que aprender a pedir essa graça. Então, por mais que Santa Bernadette não tivesse teologia, quando ela rezava uma Ave Maria, fazia tanto sentido para ela, essa frase, né, Maria é minha mãe, tinha tantas consequências essa simples frase para ela, que era justamente algo que Deus fazia ela compreender, penetrar nessa verdade, coisa que muitas vezes um padre, por mais que seja estudado, mas que não tem essa mesma graça que uma Santa Bernadette, às vezes ele não consegue penetrar tão profundamente em certas verdades mais simples, porque falta justamente essa graça. Então, só quis enfatizar isso, para que a pessoa pense também que, não pense, né, que viver a consagração é só uma questão de estudo. Faz parte do estudo também? Sim, a gente não deve desprezar de forma alguma estudo. Deus não deu a inteligência para a gente à toa, né? Foi para ela ser usada. Nós temos que ser a favor do uso da inteligência, porque Deus criou ela, né? Não é uma coisa que a gente tem que ser contra, né? Não é pecado ser racional, sabe? O errado é ser racionalista, mas usar a razão, que é uma coisa boa que Deus nos deu, isso é algo bom, né? Quem era contra o uso da razão era Lutero e todo o protestantismo, né? Enfim, deixando isso de lado, então, vamos abordar essa noção de consagração. Então, devoção é entrega. Então eu fui abordando aqui essa questão, pode ter uma entrega mais exterior e uma entrega mais interior. A diferença, no caso de uma consagração, seria o grau dessa entrega. Porque você pode falar de diferentes níveis de entrega. Por exemplo, tem minha irmã, eu vou entregar 1/3 do meu dinheiro para ela. Eu estou entregando algo para ela, mas não estou entregando tudo para ela, certo? Então aqui na consagração seria uma diferença no nível dessa entrega, porque no caso aqui da consagração vai se tratar de uma entrega total. Então, primeiramente, essa palavra consagração. O que é uma consagração? Consagrar algo significa separar uma coisa do uso profano para reservá-la para o serviço de Deus. Por que algo é consagrado? Porque ele é separado do uso profano. O uso profano aqui não tem o sentido de algo pecaminoso, mas algo que não é reservado para o culto de Deus. Por exemplo, um cálice, o cálice da Santa Missa. Um cálice, ele é consagrado para Deus. Ou seja, se eu pegar o cálice da missa e usar ele para tomar refrigerante, eu vou estar profanando esse cálice, porque eu estou usando uma coisa que foi reservada para Deus para um uso profano. Então, consagrar é separar do uso profano, eu vou tirar essa coisa do uso profano para que ela seja reservada só para as coisas de Deus. Ou seja, essa coisa está sendo santificada.
Por que ela está sendo santificada? Ela está sendo santificada para ser dedicada às coisas santas. Eu santifico algo para aquele que é santo, ou seja, Deus. Então a Sagrada Escritura, em vários momentos, ela vai abordar um pouco esse aspecto de consagração em vários sentidos diferentes. Por exemplo, no sentido da santidade. Tinha a humanidade inteira, Deus decidiu pegar uma parte da humanidade para separar ela para si, que foi justamente o povo judeu, né, no Antigo Testamento. Então, por isso que várias vezes Deus lembrava para esse povo a obrigação que eles tinham de tender à santidade. O que ele dizia? Sede santos, né? Levítico 19, versículo 2. Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ou seja, eles têm que viver separados do modo de vida do resto das pessoas que vivem no mundo, porque Deus pegou essa nação para separar ela para Ele. Então, já que essa nação foi consagrada a Ele, ou seja, Ele pegou ela e separou ela do uso profano, para que ela pudesse se dedicar às coisas santas, a Deus, então ela não pode se comportar de forma profana. Eles têm que se comportar de forma santa, porque é um povo eleito, um povo escolhido, um povo separado para Deus. Várias passagens no Antigo Testamento citam isso literalmente, né? Um povo eleito, um povo escolhido e assim por diante. Então, no Antigo Testamento a gente percebe várias formas, né, de separar algo para Deus. Por exemplo, Deus reservou para si, Ele separou para si lugares, né, lugares físicos. Então, Ele separou uma terra, que é a Terra Santa. Aquela terra é a terra separada para Deus. Claro, a terra inteira pertence a Deus, mas Deus quis reservar uma em particular para se dedicar ao seu serviço, né, que era a Terra Santa, Jerusalém. Deus reservou para si outros lugares, como santuários, o Templo de Jerusalém, no Antigo Testamento. Então, para cultuar a Deus, Ele queria que as pessoas fossem para um lugar separado. Então, muitas vezes era algo até que devia inspirar os sacerdotes, porque, por exemplo, para se dedicar àquele que é santo, você precisa separar um lugar, ou seja, santificar um lugar, mas para você entrar nesse lugar você também precisa se santificar, ou seja, você precisa se separar do tipo de vida comum para se dedicar a esse lugar. Então, por exemplo, os sacerdotes, né, no Antigo Testamento, quando eles iam entrar no coração ali do templo, né, no Santo dos Santos, eles tinham que fazer uma série de purificações. Eles tinham que se separar das atividades normais do dia a dia, porque eles iam para um lugar santo, então eles precisavam viver um tipo de vida separada do resto, né, da esposa, disso, aquilo, para poder entrar com a devida dignidade ali para o lugar santo. Então, consagração tem essa noção de separar algo para Deus. Também, então falei de lugares, pessoas, objetos, né, no caso do cálice. Deus também separava para si tempos, né? Então o sábado no Antigo Testamento era um dia separado para Deus, era um dia consagrado para Deus. No caso, agora, né, é o domingo, por causa da ressurreição de Nosso Senhor, mas é um dia que é separado para Deus, que as pessoas têm que deixar de lado o trabalho servil para se dedicar a Deus. Então, estão vendo essa noção de consagração? Você separar algo do uso profano. Um católico não pode profanar o domingo, né? De onde a expressão? Por quê? Porque tem que ser um dia santificado, em outras palavras, consagrado, separado para Deus. Depois a gente cuida das coisas profanas, né? Trabalho servil, isso, aquilo, mas o domingo é um dia separado para Deus. Enfim, e quando você ia consagrar algo para Deus, tinham ritos específicos, né? Então, para consagrar
uma igreja, um templo para Deus, né, no Antigo Testamento, tinham vários sacrifícios, dedicácias, unções, para separar um rei para Deus, tinham que ungir o rei e tudo mais, enfim. Tinham ritos para marcar de forma bem clara que essa pessoa estava separada para Deus. Qual foi o problema, né? Vocês vão ver que tem uma certa ligação com o mesmo problema que a gente vai ver na consagração. O problema é que pouco a pouco as pessoas foram associando essa questão de consagração a Deus a uma coisa puramente exterior. Por exemplo, a circuncisão dos judeus era um sinal da separação deles para Deus. Mas alguns pensavam que bastava para ser consagrado a Deus ter essa marca, mas depois você podia viver sua vida tranquila. Então eles viviam as práticas externas, né, da religião, mas faltava o coração, que era de fato viver interiormente separado para Deus, ou seja, tratar Deus como alguém que é diferente do resto. Ou seja, eu não posso, quando se trata de amar a Deus e amar as criaturas, colocar Deus no mesmo patamar que as criaturas, certo? Então, enfim, São Paulo Apóstolo ele vai denunciar bastante isso. E no nosso contexto, né, da vinda de Nosso Senhor, como que isso se aplica? Quando que nós somos separados para Deus? Quando que nós somos consagrados a Deus no nosso contexto da vida de Nosso Senhor, no nosso contexto do catolicismo? Primeiramente, a gente tem que relembrar uma noção de redenção. O que é uma redenção? O que é um redentor? No Antigo Testamento, quando uma pessoa, ela, por exemplo, perdia uma guerra, muitas vezes ela se tornava uma escrava, né, do lado vencedor, né? Então, no caso dos judeus, quando eles perdiam uma guerra, tinham leis que eram mais ou menos assim. Vou simplificar para facilitar a compreensão. Digamos que um primo meu, judeu, perdeu em uma guerra, então ele se tornava escravo, né, normalmente era assim que funcionava, do lado vencedor. Eu, como judeu, eu tinha obrigação de justamente resgatar esse meu familiar, que está ali preso no lado inimigo. Então, a pessoa ia lá, tentava comprar de volta essa pessoa que estava na escravidão, e o título que essa pessoa que tinha comprado a outra recebia, isso entre os judeus, era o título de redentor. Então, o redentor, no contexto ali do Antigo Testamento, era aquele que resgatava a pessoa do contexto de escravidão em que ela se encontrava. Então, o que acontece? Nosso Senhor, Ele é nosso redentor porque Ele nos resgatou, né? Então, quando no Antigo Testamento a gente falava de redentor, tinha essa noção, né, que eles já conheciam. Ele foi aquele que veio nos resgatar da escravidão do pecado e do demônio por meio do seu sangue, né? O preço que Ele pagou foi o seu sangue. Mas quando que Nosso Senhor realiza esse resgate? Quando que Ele nos puxa para Ele, nos separando para Ele, né? Nos tira das mãos do inimigo para que sejamos separados para Ele. Nosso Senhor faz isso conosco por meio do batismo. Ou seja, quando é que nós somos resgatados, quando é que nós somos separados do resto, né, por assim dizer, do mundo, nós somos separados no dia do nosso batismo. Então é por isso que é no dia do batismo que nós somos consagrados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi ali que nós fomos separados para Ele, para vivermos uma vida digna dessa separação que Ele fez de nós. Então Ele nos puxou do pecado, nos separando para Ele. Então foi nesse dia, no dia do batismo, que nós fomos consagrados a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que a consagração que São Luís prega vai fazer? Ela não vai acrescentar uma novidade nesse aspecto, certo? Então, São Luís ele diz que
A consagração, ela é uma renovação dos votos e promessas que fizemos no batismo, ou seja, a consagração à Nossa Senhora vai ser uma renovação com uma certa diferença. Eu vou explicar para vocês qual é a diferença, mas vai ser uma renovação desse resgate que a gente recebeu no dia do batismo. Então aqui vou ler esse trecho do tratado em que São Luís diz isso, expressamente. Essa devoção, aqui parágrafo 121, já li uma vez, mas só para que a gente entenda. Esta devoção consiste, portanto, em entregar-se inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de, por ela, pertencer inteiramente a Jesus Cristo. Então, é uma entrega total. E depois ele continua: disse acima que a esta devoção podia se chamar muito bem uma perfeita renovação dos votos ou promessas do Santo Batismo. Pela presente devoção, renuncia-se, como está indicado na fórmula de consagração, ao demônio, ao mundo, ao pecado e a si próprio, dando-se inteiramente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Então a pessoa pode se perguntar, bom, a consagração é simplesmente uma renovação daquilo que foi feito no batismo. Então para que eu vou me consagrar, se é simplesmente renovar uma coisa que eu já fiz no batismo? São Luís ele é consciente dessa objeção e ele apresenta qual é então a diferença que existe nessa consagração, certo? Então ele vai falar isso no parágrafo 136. Mas nesta devoção que apresento, damos sem reserva a Jesus e a Maria todos os nossos pensamentos, palavras, ações e sofrimentos e todos os momentos da vida, de sorte que, ou despertados ou adormecidos, bebendo ou comendo, nas ações mais importantes como nas mais corriqueiras, pode-se sempre dizer em verdade que o que fazemos, embora nem sequer nos ocorra a ideia, pertence a Jesus e a Maria em virtude da nossa oferta. Então, ele vai abordar nesses parágrafos que a diferença aqui não está no fato de nos entregarmos a Jesus Cristo, no objetivo. Está em como que nós vamos nos entregar a nosso Senhor Jesus Cristo. Está no meio que nós vamos abraçar. Porque a princípio, e é isso que São Luís tenta mostrar durante o tratado, todos nós temos obrigação, por causa do batismo, como eu disse para vocês, foi no batismo que nós fomos separados para Nosso Senhor, todos nós temos essa obrigação de nos entregarmos a nosso Senhor Jesus Cristo. Todo católico tem essa obrigação. Mas o que São Luís vem apresentar é um meio mais fácil, curto, perfeito e seguro para realizarmos essa entrega. Então, como que a pessoa vai fazer isso? Entregando-se inteiramente a Nossa Senhora, a fim de ser fiel a uma obrigação que ela já tem. Aqui que está um grande problema na compreensão de muitos. São Luís, ao apresentar o tratado, ele não está apresentando para os católicos um objetivo novo. Ele não está apresentando para os católicos um outro ponto de chegada, por assim dizer. Ele não está apresentando uma novidade. Os católicos, pelo fato de serem batizados, eles já têm essa obrigação de viverem uma vida conforme o batismo deles. Como eu disse para vocês, a gente foi separado para Nosso Senhor, assim como um cálice é separado para o uso sagrado, nós fomos separados para Nosso Senhor para vivermos uma vida digna disso. Certo? Todo católico já tem essa obrigação por causa do batismo. Todo mundo tem essa obrigação, Então o tratado não está apresentando uma novidade. A diferença aqui é o meio que São Luís está apresentando para que a pessoa possa mais perfeitamente cumprir esse objetivo, para que ela possa mais perfeitamente chegar a ele. Então, por exemplo, vamos supor que todo mundo aqui mora a 30 quilômetros de distância dessa sala de conferências. Todo mundo tem um objetivo, o objetivo já está de chegar nessa sala de conferências. O objetivo de todo mundo é o mesmo, mas pode ser que algumas pessoas tenham decidido vir a pé. É um meio possível? Mas vai ser bem difícil, Talvez a pessoa chegue tranquila para escutar 2 conferências longas, enfim, mas é um meio. Outras pessoas podem vir de ônibus,
então já um meio melhor. Outras podem vir de carro e assim por diante. Essas pessoas estão escolhendo meios para chegarem ao mesmo objetivo. Só que um meio é claramente mais perfeito do que outro. Então São Luís, nesse caso, ele não está apresentando um objetivo diferente para os católicos. Todo mundo já tem esse objetivo. O que ele está apresentando de diferente é essa forma de se entregar a Nossa Senhora, claro, diferente, apoiado na tradição, obviamente. O que tem de diferente aqui é essa forma de se entregar a Nossa Senhora, que vai se apresentar para tal batizado como um meio fácil, curto, perfeito e seguro para se chegar a Jesus Cristo. Então aqui é interessante notarmos que quando estamos apresentando a consagração a Nossa Senhora para alguém, a gente não está dando um novo objetivo para a vida dela. A gente só está apresentando para ela um meio para ela cumprir uma coisa que ela já tem que cumprir pelo fato de ser batizada. Ou seja, ser um fiel discípulo de Jesus Cristo não é uma obrigação só de quem é consagrado a Nossa Senhora. É uma obrigação de todos os batizados. Fazer com que Jesus reine nas nossas almas não é uma obrigação só de um consagrado a Nossa Senhora. É uma obrigação de todos os batizados. Mas alguns vão tentar ir por outros caminhos, outros vão tentar ir justamente por esse. Então, São Luís, quando ele fala da consagração a Nossa Senhora, ele enxerga isso como uma perfeita renovação de algo que a gente já fez, ou seja, algo que já traz por si só obrigações para cada um de nós, que é o batismo, ou seja, a renovação dos votos e promessas do batismo. Em outras palavras, o que São Luís quer, no final das contas, na consagração, é que todo batizado viva como batizado. É isso que ele quer. Então São Luís faz uma constatação. Quantos batizados nós temos aqui na França, né? Quantos batizados vivem de fato como batizados? Então ele fez essa constatação. Por que eles não vivem como batizados? Porque falta devoção a Nossa Senhora. Então ele faz de tudo para que os batizados vivam como batizados. É interessante quando a gente pega um curso sério sobre o batismo, né? Onde apresenta todas as obrigações, né, de um batizado, tudo aquilo que isso acarreta, enfim, tudo aquilo que o rito do batismo nos mostra, né, do desejo da igreja, de como que deve ser a vida de um batizado. A constatação que a gente faz é que se todos os batizados, vamos imaginar que um dia todos os batizados no mundo decidem serem muito sérios como batizados, né? Se a gente fizesse isso um dia na Terra, a Terra mudava completamente. O mundo seria outro. Se todos os batizados decidissem viver de fato o seu batismo, o mundo seria outro, né? E por que então que o mundo está tão desordenado? Porque os batizados não vivem como tal. O próprio São João Crisóstomo, ele tinha uma frase bem curiosa, né, em que ele dizia: se temos tantos pagãos, é porque não temos muitos cristãos, ou seja, muitos cristãos de verdade, batizados que vivem como batizados mesmo, não só da boca para fora, mas em atos e em verdade. Então, a gente poderia completar, né, essa frase de São João Crisóstomo: e por que temos tão poucos cristãos, de fato? Porque temos poucos devotos de Nossa Senhora, né? E então todo esse nosso objetivo, no final das contas, está ainda atrelado a esse, que é apresentar para as pessoas um meio fácil, curto, perfeito e seguro para as pessoas de fato viverem o batismo. Porque o batismo por si só traz consigo toda a nossa obrigação de vivermos aquilo que Nosso Senhor nos mandou viver. O batismo por si só nos manda isso, nos pede isso, e de fato Nosso Senhor nos separou para isso. Quando Nosso Senhor nos separou no batismo, para Ele não nos separou para vivermos uma vida profana. É por isso que no batismo nós fazemos uma renúncia do mundo, do demônio e das suas pompas, né, e da carne, justamente porque essas coisas, se nos entregamos a elas, nós estaremos profanando aquilo para o qual somos chamados por meio do batismo, ou seja, a santidade. Então aqui, justamente,
um último ponto que eu gostaria de abordar sobre essa questão da consagração à Nossa Senhora. Então, por um lado, como eu disse para vocês na primeira conferência, o objetivo da consagração é estabelecer esse reino de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma consequência necessária do reino de Nossa Senhora, como São Luís diz. Enfim, podemos falar da mesma coisa por pontos de vista diferentes. Então, tornar uma alma independente, interiormente dependente de Nossa Senhora, formar um fiel discípulo de Jesus, tudo isso é a mesma coisa. Nós queremos fazer isso. Então, quanto mais uma pessoa se entrega a Nossa Senhora, mais perfeitamente ela estará se entregando a Nosso Senhor Jesus Cristo. E de todos os meios que São Luís percebeu que era possível fazer com que uma pessoa se entregasse a Nossa Senhora, ele estudou bastante e também foi particularmente iluminado por Deus para saber disso, como chegar por esse caminho. Ele viu que o que tinha de mais perfeito de tudo que ele encontrou sobre a devoção a Nossa Senhora, sobre as formas de entregar uma pessoa a Nossa Senhora e tornar ela interiormente dependente de Nossa Senhora, era essa consagração. Então, no parágrafo 118, ele diz o seguinte: depois de ler quase todos os livros que tratam da devoção à Santíssima Virgem e de conversar com as pessoas mais santas e instruídas destes últimos tempos, declaro firmemente que não encontrei nem aprendi outra prática de devoção à Santíssima Virgem semelhante a esta que vou ensinar, que exija de uma alma mais sacrifícios a Deus, que a despoje mais completamente de seu amor próprio, que a conserve com mais fidelidade na graça e a graça nela, que a una com mais perfeição e facilidade a Jesus Cristo e, afinal, que seja mais gloriosa para Deus, santificante para a alma e útil para o próximo. Em outra parte também ele diz o seguinte, parágrafo 120. A mais perfeita devoção é aquela pela qual nos conformamos, unimos e consagramos mais perfeitamente a Jesus Cristo, pois toda a nossa perfeição consiste em sermos conformados, unidos e consagrados a Ele. Ora, pois que Maria é, de todas as criaturas, a mais conforme a Jesus Cristo, segue daí que, de todas as devoções, a que mais consagra e conforma uma alma a Nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem, sua Santa Mãe, e que, quanto mais uma alma se consagra a Maria, mais consagrada estará a Jesus Cristo. Eis porque a perfeita consagração a Jesus Cristo nada mais é que uma perfeita e inteira consagração à Santíssima Virgem, e nisto consiste a devoção que ensino. Ou, por outras palavras, uma perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo. Então, o que São Luís percebe? Eu vou abordar um pouco isso, talvez, nas perguntas também. Ele percebe que, quando uma pessoa de fato está próxima de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, quando ela está vivendo de fato como um discípulo de Jesus Cristo, quando ela está de fato vivendo na dependência de Nossa Senhora, algumas coisas necessariamente estarão brilhando nessa pessoa. É como se fosse assim, digamos que a gente acende uma fogueira aqui e a gente começa a se aproximar dessa fogueira. Na medida em que eu me aproximo dessa fogueira, eu vou me aquecendo. Porque é óbvio, na medida que eu me aproximo do calor, eu vou me aquecendo. Isso é normal. É uma consequência, digamos assim, necessária. A mesma coisa, São Luís diz que na medida em que a pessoa vai crescendo nessa dependência interior a Nossa Senhora e também em que ela vai se tornando um fiel discípulo de Nosso Senhor, algumas coisas necessariamente estarão presentes nessa pessoa, ou seja, alguns frutos estarão brotando dessa árvore da verdadeira devoção. Ou seja, se a pessoa não estiver vivendo como ela deve a devoção a Nossa Senhora, esses frutos estarão faltando. Então,
uma coisa que São Luís, ele realmente tem muito em mente, é que um verdadeiro escravo de Nossa Senhora, ou seja, uma pessoa que realmente está se entregando a Nossa Senhora, está seguindo Nosso Senhor, necessariamente será uma pessoa que não estará impregnada do espírito do mundo. Será uma pessoa que realmente estará impregnada do espírito do Evangelho. Se a gente encontra um consagrado a Nossa Senhora que está cheio do espírito do mundo, é porque alguma coisa está errada. Tem algo errado, porque não é normal, não é o fruto natural dessa devoção. Por isso que quando ele vai preparar uma pessoa para a consagração a Nossa Senhora, primeira coisa que ele faz é inspirar nela esse desejo, né, de se afastar totalmente do espírito do mundo, se esvaziar do espírito do mundo, porque essas duas coisas são incompatíveis com a devoção a Nossa Senhora, ou, em outras palavras, são incompatíveis com a vida de um cristão. Por exemplo, o apóstolo São Tiago, na sua carta, ele diz que aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não tem como ser discípulo de Nosso Senhor e, ao mesmo tempo, impregnado do espírito do mundo. As duas coisas não andam juntas, né? Também tem São João, apóstolo, na sua carta, né? Ele diz: não ameis o mundo nem as coisas do mundo, porque quem ama o mundo ou as coisas do mundo não pode estar nele o amor do Pai. Então, são duas coisas que, de fato, não andam juntas. A gente não vai ver fogo esfriando alguém. Essas duas coisas não andam juntas. Fogo e frieza, isso não vai fazer isso. Fogo não serve para esfriar alguém, fogo serve para aquecer. A mesma coisa, a devoção a Nossa Senhora necessariamente produz na pessoa um grande esvaziamento do espírito do mundo. Então, São Luís, por isso que quando ele vai falar da consagração, primeiro passo, 12 dias para a pessoa se esvaziar do espírito do mundo, mas em todos os aspectos, tanto físicos, né, a pessoa se separar fisicamente do mundo no sentido de os pecados, concretamente falando, sejam as ocasiões de queda, enfim, a pessoa vai de fato se afastar desse espírito do mundo, né, que ele explica no Amor da Sabedoria Eterna, esse seu livro, citando particularmente São João Evangelista, que é um espírito carnal, né, ou seja, um espírito de gozação dos prazeres da carne, um espírito de avareza e um espírito também de soberba. Depois acho que o Padre Ivan vai comentar, né, eu fiz recentemente uma espécie de meditação diária, né, para cada um dos 30 dias de consagração a Nossa Senhora, que a gente colocou no nosso canal do Apostolado em Brasília, né, que nesses 12 dias preliminares eu vou apresentando essa questão do esvaziamento do espírito do mundo, tal como São Luís a pregou, né, justamente cada um dos aspectos que ele aborda, particularmente nesse livro, O Amor da Sabedoria Eterna. Então a pessoa ela tem que se esvaziar desse espírito de uma forma física, se afastando desses pecados. Claro que para algumas pessoas é um processo que demora mais tempo, então ela tem que ter muita paciência, mas muita coragem também. Mas também de uma forma, por assim dizer, mais intelectual, ou seja, a pessoa não pode aceitar as máximas do mundo, que são contrárias às máximas do Evangelho. Por um lado, o Evangelho nos ensina que a felicidade está em viver a castidade, por outro, o mundo apresenta a felicidade ligada à impureza, às riquezas, à soberba, à ostentação e assim por diante. Então, primeira coisa, a pessoa tem que se despojar do espírito do mundo. Obviamente, nós padres, nós sabemos muitas vezes como que é difícil esvaziar as pessoas desse espírito do mundo. Como que é difícil, às vezes, como que às vezes dura anos esse trabalho. Claro, isso envolve também toda a caridade sacerdotal, né, também para que Deus nos ensine a confiarmos mais nele do que em nós, mas é interessante que São Luís, de todos os meios que ele tinha para esvaziar os fiéis dele do espírito do mundo, ele falou justamente desse. Não encontrei, parágrafo 118,
nem aprendi outra prática de devoção à Santíssima Virgem semelhante a esta que vou ensinar, que exija de uma alma mais sacrifícios a Deus e que a despoje mais completamente de seu amor próprio. Ou seja, essa devoção, São Luís percebeu que ela tem um poder particular para esvaziar as pessoas do espírito do mundo, esvaziar do amor próprio, enfim, afastar elas de tudo aquilo que vai contra o Evangelho. Então, por isso que vale muito a pena ler esses outros livros de São Luís. Tem esse livro que é o Amor da Sabedoria Eterna. Tem esse também que é bem curto, mas que é muito interessante, que se chama Carta aos Amigos da Cruz, porque ele mostra justamente como deve pensar um verdadeiro discípulo de Nosso Senhor. É bem interessante, vale muito a pena, fica aí a recomendação. Então, justamente, uma das coisas que o demônio tenta fazer quando a pessoa vai tentando se consagrar a Nossa Senhora é tentar impedir que a pessoa realize de fato esse trabalho de despojamento de si, de renúncia de si mesmo. Repito, não é algo próprio só de quem é consagrado. Se despojar de si para se entregar a Jesus Cristo é uma obrigação de todo batizado, né? Mas São Luís aqui, pela consagração, apresenta um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para a pessoa realizar esse trabalho. Então, depois disso, né, depois dessa renúncia do espírito do mundo, ele pede para a pessoa dedicar uma semana na renúncia de si mesmo, porque não basta renunciar ao mundo para seguirmos nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário também uma renúncia de si mesmo, né? Então, tem um livro bem interessante, a princípio nessas meditações diárias, né, sobre a consagração, eu me referi a esse livro, que é um livro do padre Daillé, né, um padre francês que era da congregação de São Luís, escreveu esse livro ali lá pelos anos 50, né? Ele dá o exemplo de que Judas Iscariotes, ele foi um exemplo de uma pessoa que era impregnada pelo espírito do mundo, porque por causa do dinheiro, ele preferiu trocar Nosso Senhor. Para ele, valia mais ter 30 moedas do que ter a amizade de Nosso Senhor. Então, foi um exemplo de alguém que estava impregnado, né, do espírito do mundo, e isso levou a pessoa a não seguir Nosso Senhor. Mas nós temos um outro exemplo de uma pessoa que caiu, que ela estava vazia do espírito do mundo, mas que ela não se esvaziou de si mesma, que foi o caso de São Pedro. Porque São Pedro, ele era realmente muito fervoroso, né? Então ele não estava impregnado desse espírito do mundo, mas faltou para ele essa renúncia de si. Nosso Senhor falando para São Pedro, né, que ainda hoje me negarás 3 vezes, São Pedro começando a falar, não, ainda que eu tenha que morrer, eu não vos negarei e tudo mais. Ele tinha muita confiança em si mesmo e Nosso Senhor então deixou ele aprender com a própria queda. Faltando então para São Pedro essa renúncia de si, isso foi um bloqueio para que ele pudesse de fato se entregar a Nosso Senhor. Então, voltemos àquela lógica. Devoção é uma entrega, consagração, uma entrega total. Então São Luís começa mostrando quais são os obstáculos dessa entrega. O que me impede de me entregar a Nosso Senhor? Por um lado, o espírito do mundo, por isso que a consagração começa por esse processo de renúncia do espírito do mundo. Por outro lado, nós mesmos. Nosso Senhor nos pede essa renúncia de nós mesmos no Evangelho. Aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. E depois, São Luís nos faz olhar para o meio que pode nos conduzir ao nosso objetivo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, depois desses 12 dias preliminares para nos esvaziarmos do espírito do mundo, temos 6 dias para nos esvaziarmos de nós mesmos e depois 6 dias para nos dedicarmos ao conhecimento e ao amor a Nossa Senhora. Porque depois de renunciarmos a nós mesmos, nós devemos olhar, né, com muita clareza esse meio que Deus nos deu para nos entregarmos perfeitamente ao nosso objetivo, que é justamente o tema, né, da última semana, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é o que eu gostaria de falar sobre o tratado da verdadeira devoção e a consagração a Nossa Senhora.
É basicamente isso, e espero que possa contribuir, né, tanto para quem já é consagrado a Nossa Senhora, para que pense nesses objetivos da consagração, para que seja uma espécie de exame de consciência, ou seja, já que o objetivo da consagração é nos tornar interiormente dependentes de Nossa Senhora, eu estou próximo disso, ou me aproximando disso, ou eu estou me afastando cada vez mais disso. Será que eu estou me servindo desse meio para isso? Porque se eu estiver me aproximando, isso quer dizer que eu estou aproveitando bem a consagração. Se não, é porque eu ainda estou dando muito a desejar. E por outro lado, algumas noções que podem nos ajudar a melhorarmos a qualidade dessa entrega.